Fala aí, guerreiros e guerreiras. Meu nome é Arlindo Ferreira e te convido, vem comigo ao texto. Chaves do terceiro milênio. Para que você possa melhor se orientar em relação à nova era, vale a pena esclarecer alguns pontos importantes a fim de afastar os enganos e ilusões. Ninguém sabe exatamente quando começou o movimento desta tal nova era. É impossível marcar uma data. E talvez ele seja só mais um renascimento periódico da sabedoria eterna na sociedade humana. Os preparativos para a atual nova era começaram longo tempo atrás. Buda, Pitágoras, Lao Tse e Jesus Cristo pregaram a fraternidade universal há mais de 2000 anos. Na era em que estamos ingressando, o mundo finalmente compreende e coloca em prática o ensinamento dos grandes sábios do passado. Na verdade, todos eles disseram essencialmente a mesma coisa, mas só agora começam a ser compreendidos. Foi a partir de Helena Blavatsky, no século XIX, que se alastraram com rapidez os esforços por um mundo baseado na fraternidade de todos os seres. Depois de Helena Blavatsky, vieram Annie Besant, Charles Liddell, Rudolf Steiner, Alice Bailey, Albert Einstein, Krishnamurti e muitos outros. Mikhail Gorbachev, um dos grandes mensageiros da nova era na segunda metade do século XX, terminou com a Guerra Fria e mostrou a inviabilidade das guerras. A história do século que agora chega ao final é a história da emergência da nova era em um mundo tomado pela ignorância, pelo sofrimento e pela injustiça, mas também inspirado pela busca da verdade, pelo avanço científico e pela determinação de fazer a vida vencer todos os obstáculos. Apesar de muitos ainda lutarem contra a tudo isso que sabemos e conhecemos no mundo de hoje. Há charlatões que têm imagem de muito honestos e líderes autênticos que são chamados de charlatões. Use o bom senso. Acredite só no que seu coração e sua sensibilidade dizer que é verdadeiro. Desembocamos em uma grande mudança de valores. O cidadão da nova era já seguia por outros conceitos e ideias, em meio a um mundo que, na aparência, ainda é baseado na injustiça e na ignorância. A seguir, 25 palavras-chave para que o cidadão do futuro possa orientar-se melhor neste amanhecer de uma nova espiritualidade, indo direto ao que importa e evitando as armadilhas e ilusões. A chamada nova era não é um regime político ou econômico, mas um tipo de mudança social que resulta diretamente do crescimento interior de cada cidadão do nosso tempo e o amadurecimento da nossa percepção da vida. Portanto, que está causando este novo renascimento da espiritualidade. Coisa que no mundo moderno é complicado sabermos qual das pessoas influentes buscam ensinar aos outros algo relevante para que elas cresçam de maneira gradual sem machucar o seu semelhante e cresçam de dentro para fora, a sua essência pura, ele espiritualmente se mostrando.
Altruísmo. Uma característica central da sabedoria, da qual é inseparável. Não há fuga possível. Esquecer de si mesmo, pensar no bem dos outros e buscar a felicidade de todos os seres é o único caminho e a chave para abrir as portas da nova era. O egoísmo, disfarçado ou não, impede o progresso. Mas cuidado, o altruísmo e a generosidade não precisam de palavras bonitas, e sim de atitudes práticas. Quem disse que o caminho espiritual é racional? Ao mesmo tempo, para ser durável e eficaz, a bondade deve vir acompanhada de outras qualidades, como discernimento e bom senso. Não se deixe levar por alguém que, ao ver uma generosidade, aproveita de forma contínua daquilo que você tem de melhor e quer tomar para si só todos os benefícios que poderiam ajudar muitas outras pessoas. E só você pode perceber quando esta situação se mostrar diante de você. Tenha a atenção para cortar esta raiz logo de início, aqui e agora. O eterno agora é a única coisa real. Viver aqui e agora é viver plenamente, sem medo do futuro, nem fixação no que já se passou. Para isso, no entanto, é preciso viver corretamente. Ninguém pode viver de fato o presente se não tiver desenvolvido, por exemplo, o desapego, que nos liberta do passado e do futuro. Não falo para esquecer suas raízes, pois quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Mas não faça o seu corpo e sua mente ficar no conforto do passado, onde você foi feliz. Tente evoluir a cada dia. Siga pelo caminho do progresso. Se torne a cada minuto uma pessoa melhor. E transmita essa evolução em suas práticas e condutas. Não tenha medo de dar aquele próximo passo. Este te fará seguir em busca da melhora que transformará o mundo. Autoobservação. Para quem decide viver da maneira mais correta possível e tem metas claras, a prática diária da autoobservação permite identificar onde houve erros, onde houve acertos e onde é possível melhorar ainda mais. A autoobservação exige tolerância com nossas limitações e uma firme determinação de eliminar gradualmente nossos erros. Começamos com os mais sérios e a eles dê sempre preferência. Simplesmente assuma suas falhas. Não seja a pessoa perfeita. Ninguém tem esse nível de perfeição no mundo em que vivemos. Lembre que o vento nos faz respirar, mas também pode nos destruir naquela tempestade de um dia ruim. Não acredite em uma pessoa que abre sua boca para te falar que conhece todos os caminhos para te tornar o corpo perfeito. E isso é comprovado facilmente com a convivência a cada minuto. Bom senso. Neste amanhecer da nova era, o sol ainda não ilumina todas as coisas de modo muito claro. Luz e sombra frequentemente se confundem. O uso do bom senso nos permite evitar a queda através da ingenuidade, das fantasias radicais, da autoimportância, da autoilusão e outras numerosas armadilhas no caminho do cidadão da nova era. O habitante do terceiro milênio tem a cabeça no céu
e os pés na terra. Ele lembra que a árvore se mede pelos frutos e sabe que isso se aplica tanto a si mesmo como aos outros mundo afora. E não esquece o axioma da tradição taoísta: quem sabe, cala; quem não sabe, fala. É bom levar em conta também o que disse um mestre de sabedoria: ousar, querer, agir e permanecer em silêncio. Este é o lema de todo buscador maduro da verdade eterna. Isso quer dizer que apenas apareça somente quando for solicitado para resolver algo que você pode fazer da melhor maneira possível. Não tente fazer o que não sabe, pois isso te faz o tolo do dia e não a solução do problema. Casal. As relações de casal são os vínculos fundamentais da sociedade humana. Cada casal é um resumo da nossa civilização. Um par de namorados é um tubo de laboratório em que se faz a alquimia das relações humanas e se transforma o chumbo dos sentimentos inferiores no ouro dos sentimentos nobres. Uma relação de casal que cresce tendo como referência a busca espiritual é sempre um canal de produção e distribuição da energia da nova era, que é amor altruísta. Ou seja, se você não se relaciona muito bem com quem convive diariamente, como vai se relacionar com estranhos? Se você não consegue se doar para alguém próximo a você, como querer que outras pessoas acreditem que você pode ser o doador de boa convivência para uma comunidade que precisa de doações de coisas boas para ter um exemplo a seguir? E fica esta dica para as pessoas que ainda acreditam que políticos corruptos podem resolver os seus problemas ou problemas do nosso país. Charlatão. Cuidado. As aparências enganam. Há charlatões que têm imagem de muito honestos e líderes autênticos que são chamados de charlatões. Use o bom senso. Siga o que dizem os sábios. Não acredite em algo apenas porque está escrito em um livro sagrado, nem porque seu instrutor o diz, ou porque faz parte da tradição antiga. Acredite só naquilo que seu próprio coração e sua sensibilidade dizem que é verdadeiro, e então ponha-o em prática e observe os resultados. Veja os verbetes, guru e instrutor. Não siga cegamente uma pessoa somente porque ela fala em uma suposta convicção. Uma propaganda que parece milagrosa foi feita pelo ser humano. E devemos lembrar que milagres não são aptidões obtidas por pessoas a cada esquina. Mas me parece que ainda alguém teima em acreditar que isso é possível, mesmo a lógica lhes mostrando que isto é um erro, e ainda assim essa gente não enxerga. Criatividade. Uma das habilidades mais misteriosas do ser humano geralmente ocorre quando esquecemos de nós mesmos e nos concentramos inteiramente na tarefa que está diante de nós. A concentração e a criatividade vencem o peso do passado, o medo e a ansiedade. E nos deparamos com a criação. Bota-se para fora o imaginado.
o sonho, o que alguém nos falou, e transformamos a matéria. E assim surge a arte de cada um salto que a humanidade soube desenvolver muito bem. E que bom seria se esta inteligência apenas tivesse tido o caminho de um bem que todos queríamos. Assim, as guerras não tinham começado. As desavenças não aconteceriam. A palavra de sabedoria tivesse sido ouvida e tivesse sido aplicada. Um mundo armado, com o entendimento, seria muito mais prazeroso de se viver com sua família. E não teríamos que brigar com o nosso vizinho terrestre, apenas porque ele não tem a mesma opinião que a nossa. Ou a pele que ele habita não se parece com a minha. Desapego. Cada vez que nos aferramos a algo ou a alguém, sofremos. O desapego em relação a tudo que é secundário nos permite buscar serenamente o que é fundamental. O desapego nos faz desistir de manipular o mundo e controlar pessoas ou acontecimentos. E nos ensina a lidar com a realidade como ela é, sem maquiagem, sem camuflagem. Sem desapego, não pode haver crescimento interior. Mas seja cuidadoso para que não jogue fora algo que você pode precisar amanhã, logo cedo. Um ensinamento que sempre devemos levar adiante e que você precisa saber escolher direito tudo aquilo que te atrasa e aquilo que te ajuda a evoluir. Tenho certeza que houve verdade em algo que passou em sua vida, e é disso que você pode e deve trazer para dentro de você, a energia que veio de lá. Tente levar esta força consigo e deixe fluir pelo seu corpo as novas coisas que a vida trouxe até você conseguida pelo seu conhecimento anterior. Discernimento é a capacidade de separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro, o essencial do secundário. Clichê, eu sei, mas é isso. Nasce aos poucos pelo antigo método científico da tentativa e erro. É aconselhável manter um diário pessoal, anotando nossas impressões sobre a vida como processo de aprendizagem. Em poucos anos, ao reexaminar o que foi escrito, veremos o aumento do nosso discernimento e teremos satisfação de ver nosso crescimento interior documentado. Hoje, já temos o streaming para nos mostrar que é possível escolher o que ver, assistir somente o que convém, mesmo com um leque de opções ao nosso dispor. Podemos, sim, escolher aquilo que o nosso desejo impõe ao corpo físico. É uma droga que nos leva ao vício? Sabemos que é, sim. Mas é a evolução do entretenimento e devemos aceitar sem discussão ao que a vida nos faz chegar nessa necessidade continuada que entramos com a tecnologia, que nos empurra, se para o abismo ou para uma porta de salvação. Simplesmente devemos escolher. Disciplina. Uma certa disciplina é importante, mas ela só pode ser definida por cada indivíduo, levando em conta seu próprio ritmo e necessidade interior. Uma disciplina imposta de fora para dentro constitui um corpo estranho na vida da pessoa e dificilmente será mantida por muito tempo.
A ausência de disciplina, por outro lado, transforma a pessoa em uma coleção de superficialidade. A autodisciplina, com bom senso, desenvolve o poder da vontade e o magnetismo pessoal. Siga o caminho correto, ao qual você se dispôs a trilhar. Isso é disciplina em sua vida, pois não importa qual o segmento que entrou ou quer entrar, mas o certo é que você tem de andar conforme os seus passos podem e querem seguir. Esse trabalho é difícil sim, mas tente torná-lo fácil, pois nada melhor do que fazer o difícil sem sofrer e transformar o fácil como o objeto a ser alcançado, logo cedo em um dia de trabalho. Assim, o dia acaba em verdade. Equilíbrio. Inseparável da moderação e do bom senso. É essencial para evitar excessos. A verdadeira ciência da vida inclui a arte de esperar e o domínio da ansiedade. Agir com equilíbrio faz com que o nosso progresso seja irreversível. O entusiasmo com que devemos viver, se for real, será calmo e constante. Altos e baixos devem ser evitados pela autoobservação, porque são sinal seguro de que existe algum mecanismo de autoilusão presente em sua vida. Controle seu corpo e seus desejos. Nem tudo que está próximo a nós pode ou deve ser tocado por nossas mãos. Não é aconselhável um desejo, que é aparentemente momentâneo, se tornar o caminho a seguir num instante de um minuto. As emoções que temos todos os dias podem ser controladas e devem, pois os acontecimentos do mundo não são exclusivos para você. Lembre que outras pessoas vivem ao seu lado e têm os mesmos direitos que a sua pessoa. Se comporte e siga somente dentro do seu espaço e nele. Respeite espaço alheio a você. E é verdade, o mundo é de todos. Família. Este é um importante campo de testes para nossas teorias sobre espiritualidade e fraternidade. O cidadão do futuro tenta compreender mais do que ser compreendido e amar mais do que ser amado. Os grupos familiares não existem para nossa felicidade pessoal ou egoísta, mas para que possamos atingir a maturidade interior na relação com os outros. Você não tem o domínio e não queira dominar outra vida, outro corpo, fora de você ou algo alheio a você. Não tente acertar fazendo o errado. Não se controla sentimento, desejo, vontade, palavra escrita por uma outra pessoa que é sabido e pensa diferente de tudo aquilo que você pensa. Cada pessoa tem sua história, já feita ou por fazer ainda, e ela não é domínio seu. Portanto, deixe acontecer conforme os passos da personagem, ao qual você não vai conseguir parar conforme o seu desejo. Viva e deixe viver. E conheça uma liberdade que existe fora da sua casa íntima. Globalização. Fenômeno aparentemente econômico e cultural. A globalização dissolve neste final de século velhas rixas e antigas fronteiras nacionais.
preparando um novo passo da evolução espiritual da humanidade. A unificação econômica deve unir agora a justiça social, a ética planetária e a democracia política global, para desenvolver uma civilização em torno da ideia de fraternidade universal. Saiba que você faz parte de uma rede mundial de convivência e nela você tem um papel e foi delegado a você seguir sempre unificando em cada instante da sua vida, cada momento que puder melhorar algo à sua volta, fazendo a vida em sociedade mais fácil para uma coletividade. Não podemos estar alheios ao que acontece do outro lado do planeta Terra, já que estamos conectados pelas redes sociais, diminuindo a distância entre tristezas e alegrias. E tudo mais, portanto, temos sim que compartilhar uma convivência mais digna, para que este nosso futuro chegue nos trazendo um pouco mais da empatia que hoje necessitamos. Guru. Os verdadeiros gurus são muito poucos no mundo e não precisamos conhecê-los, porque entrarão em contato na hora certa, diretamente, sem cobrar nada, inspirando as nossas ideias e pensamentos mais elevados sem que necessitemos saber disso, conscientemente, não forçando um encontro. O verdadeiro mestre surge em nosso próprio interior. Ele inspira quando necessário, aquela voz interna que fala em nossa consciência. Ouvir esta voz do silêncio sem distorções é uma questão de prática. Com a purificação da nossa vida e o desenvolvimento do silêncio mental, gradualmente os desejos pessoais deixarão de nos enganar e de misturar-se a esta voz da consciência. Então, passaremos a ouvir nossa consciência superior, que é orientada pelos grandes mestres da humanidade. Ao mesmo tempo, é preciso evitar mistificações. A voz da intuição não precisa palavras. As coisas mais importantes só podem ser conhecidas com o coração. E é preciso calar a mente superficial para que o coração possa falar. A verdade é que sua caminhada terá de ser feita com suas próprias pernas. Hipótese Gaia. Formulada por James Lovelock em 1972, a hipótese Gaia afirma que o planeta Terra é todo um processo vivo e autorregulado, dotado, portanto, de uma certa inteligência. As angústias humanas e todas as crises fabricadas por nós se perdem como coisas insignificantes se comparadas com o nosso processo planetário de 4,6 bilhões de anos, que por sua vez faz parte da sinfonia cósmica de galáxias incontáveis. A consciência ecológica cumpriu o papel de desenvolver um certo sentimento de humanidade ao homem da era industrial. E é isso. Instrutor. Diz um axioma da tradição esotérica que o buscador da verdade não tem amigos nem inimigos, porque todos são igualmente seus instrutores. Podemos aprender alguma coisa com cada pessoa e cada situação da vida, mas
Caso haja alguém que tenha mais conhecimento que você e sirva como referencial importante em sua caminhada, pergunte-se se este guia tem humildade, se luta com seus próprios defeitos e se tenta colocar em prática tudo o que ensina para os seus instruídos. Lei do Karma. Um grande sábio disse que o caminho do conhecimento é o estudo das causas pelas suas consequências e das consequências pelas suas causas. A lei do karma, ou da ação e reação, é exatamente isso. Nada ocorre por acaso no universo. Nos vários níveis de consciência, a cada ação corresponde, cedo ou tarde, uma reação de igual intensidade no sentido oposto. A que se faz, a que se paga. Tudo que sobe, desce. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um bom filho a casa torna. Aprecio os ditados populares. Por isso, agir corretamente é uma questão de inteligência. A civilização ética e fraterna da nova era surgirá da compreensão da lei do karma. Só temos que lembrar que não é aconselhável fazer justiça com as próprias mãos. Nirvana é o nível de consciência em que vivem, naturalmente, os seres perfeitos da nossa humanidade. Nirvana significa aniquilação total dos desejos e suprema bem-aventurança e paz. Os grandes sábios renunciam ao Nirvana para acompanhar a marcha da humanidade em sua lenta evolução rumo à maturidade espiritual. ONU. A Organização das Nações Unidas é o protótipo da democracia mundial que deverá surgir no terceiro milênio. É a semente de uma nova ordem mundial que será politicamente livre, socialmente justa e ecologicamente sustentável. Um mundo livre e unificado é o sonho antigo de poetas místicos como Alfred Tennyson, escritores como Victor Hugo e todos os grandes pensadores da tradição esotérica. Paramitas. Esta palavra sânscrita designa as virtudes que, segundo o budismo esotérico, levam à perfeição e ao nirvana. São elas: 1. Caridade, amor. 2. Pureza, harmonia no que se pensa, diz e faz. 3. Paciência, tolerância. 4. Desapego, indiferença à dor e ao prazer. 5. Coragem, energia, decisão firme. 6. Contemplações e meditação constantes. 7. Sabedoria. Segundo diversas classificações, as paramitas são 6 ou 10. As 7 paramitas acima são descritas por Helena Blavatsky em A Voz do Silêncio. Mas, na verdade, cada um de nós deve fazer sua própria lista de qualidades a serem desenvolvidas. Na busca da verdade, não pode haver receitas prontas, colar e copiar. As 7 paramitas indicadas são fundamentais, mas podem aparecer sobre outros nomes. É bom não esquecer também que é uma qualidade isolada,
transformar-se facilmente em defeito. Coragem sem prudência é temeridade. Determinação sem uma mente aberta é teimosia. Pureza de vida sem tolerância leva ao fanatismo e ao erro de pretender julgar os outros. Por isso, as paramitas devem ser desenvolvidas em conjunto. 4 nobres verdades. Para o budismo, a libertação espiritual vem pela compreensão de 4 verdades. Primeira, toda vida implica dor e sofrimento. Segundo, a ignorância e o desejo causam as repetidas reencarnações e o sofrimento. Terceiro, só o nirvana, ausência total de desejos, leva ao fim deste círculo de ilusão e dor. Quarto, o nobre caminho octuplo, o caminho espiritual pode levar à libertação do sofrimento através dos seguintes práticas: falar de modo correto, agir corretamente, ter um meio de vida correto, fazer um esforço correto, ter atenção correta, ter concentração correta, ter pensamento correto e uma correta compreensão ou visão interior das coisas. Reencarnação. Tudo é cíclico no universo. Dia e noite, inverno e verão, expansão e retração. Na verdade, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não só no plano físico, mas em todos os níveis de consciência. Nada do que aprendemos em nossa vida atual se perderá. O universo nos recicla. Se a nossa experiência de crescimento espiritual não se acumulasse, haveria um desperdício enorme de energia e a humanidade não evoluiria, mas ficaria marcando passo. As almas humanas evoluem de vida em vida, assim como os seus corpos físicos. Regressão a vidas passadas. Prática perigosa e frequentemente ilusória, baseada em técnicas respiratórias e hipnóticas. Pode causar traumas. Não aconselho essa viagem. Não há garantia alguma de que tudo não passe de fantasia. A natureza é sábia e tem fortes motivos para fazer com que esqueçamos as vidas passadas e olhemos para a frente. Não há por que ir contra a natureza e voltar-se para um passado distante. O caminho da evolução manda viver intensamente o presente e não especular sobre o que passou. No entanto, a prática constante de uma vida pura, do altruísmo e da meditação podem, depois de longos anos, dar de modo natural alguns relances mostrando que a nossa alma é eterna e que já estivemos aqui outras vezes. Acredito nisso. O importante nesta vida é preparar as condições cósmicas da nossa libertação espiritual do futuro. Esta preparação já é a libertação. Silêncio. A prática do silêncio é essencial para que as vozes da intuição sejam ouvidas. O silêncio mental é a paz e só pode ser obtido através do autoconhecimento. No silêncio, você se conhece para se amar ou se odiar. Verdadeira sabedoria. Como identificar a verdadeira sabedoria no meio das numerosas ilusões espirituais? Buda mostrou que o ensinamento autêntico pode ser reconhecido porque leva à serenidade e não às paixões, ao desapego e não à escravidão, à diminuição da busca de bens materiais e não ao seu aumento, à simplicidade
e não à cobiça, à calma e à solidão, e não ao barulho da multidão, à energia criadora, e não à preguiça, a ter prazer no que é bom, e não no que é mal. Com esses critérios, não há como não saber se estamos avançando para a verdadeira sabedoria. Mas que fique bem claro, que não deixe se influenciar por palavras bonitas e um estilo ao qual você não faz parte, e o faz apenas para se adequar ao que outras pessoas querem de você. O fácil pode ser prazeroso. Conheça e busque conhecimento. Sendo assim, você saberá encontrar seus próprios guias. Dentro de você está seu melhor. Não deixe que façam de você algo simples de moldar. Siga transformando a sua própria vida. Um abraço e se inscreva neste canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. Até o próximo.